Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que nós queremos de uma usina. O que nós queremos de uma usina? Nós queremos que ela produza o máximo de energia elétrica que ela conseguir, correto? Agredindo o menos o possível ao meio ambiente. De novo, o custo-benefício basicamente o custo-benefício, ela precisa produzir muita energia e agredir pouco o ambiente. É óbvio que ela não vai agredir muito pouco, mas eu preciso que ela agrida o mínimo possível. Há alguns casos, por exemplo, de usinas que elas produzem muito, mas elas agridem muito, e muitas das vezes ela não é viável. Eu tenho também, às vezes, usinas que elas agridem bem pouco, mas elas também produzem bem pouco. Então não é adequado pra gente, correto? É até preferível, às vezes, para um país que ele não tá ligado muitas vezes a causas ambientais, que ele prefere, às vezes, uma usina que agrida muito e produza muito do que uma usina que agrida pouco e produza pouco, correto? Mas o ideal seria que ela agrida pouco e produza muito, beleza? Aí a gente vai falar também sobre como essas usinas funcionam, começando pela hidrelétrica. Hidrelétrica, hidro de água, elétrica de elétrica mesmo, ela vai produzir a energia através da água, óbvio. Mas como? Olha aí na página 386, é a primeira página aí do capítulo 27, tem uma fotinha aí mostrando como que funciona a usina hidrelétrica. A primeira coisa que eu preciso ter um reservatório de água, eu preciso ter muitas vezes ela é feita em lugares que eu tenho um rio, eu tenho uma lagoa, correto? Eu tenho um reservatório de água e eu vou ter um desnível entre eles, um desnível bem certinho, às vezes até feito mesmo, mais ou menos assim, alto, ele vai ser alto mesmo. E nesse reservatório eu vou ter uma comporta. É como se fosse uma barreira de concreto que eu consiga abrir para que essa água ela caia no nível mais alto para o nível mais baixo. Ela vai despencar, quando ela despenca, ela vai despencar por tubos mesmo, são tubos um pouquinho grossos. Aí tu pensa bem, quando algo cai em queda livre, ela produz ali uma energia, que é a energia potencial gravitacional. E dentro desses tubos onde que a água está caindo de forma muito forte, vão ter ali turbinas que vão ser giradas com o impacto da água, com a força da água. E esses tubos vão girar através de energia cinética. Eu vou ter também um transformador, correto? Que esse transformador ele vai funcionar através das turbinas que estão sendo giradas pela força da água. Vou ter ali um transmissor que vai passar para as linhas de energias essas que nós vemos quando nós estamos viajando, correto? Aquelas torres grandes dos fios sendo passados, e dessas linhas de transmissão vem para a central de cada cidade. A daqui de Araruama, por exemplo, é ali no Mataruna, próximo ali ao Edmundo Silva, e dessas linhas de transmissão dos bairros vem para nossa casa. Basicamente é assim que nós temos a energia elétrica vindo de uma hidrelétrica. Correto? Correto. Vocês precisam entender isso. Outra coisa agora que a gente precisa entender é as vantagens e as desvantagens de uma usina elétrica. Vamos falar primeiro aqui sobre as vantagens, está aqui na página 387, e depois vamos discutir para a gente fazer aqui uma ponderação bastante adequada. A primeira vantagem de uma usina hidrelétrica, vamos lá, o processo de geração é bastante eficiente, é cerca de 95%, ou seja, ela produz muita energia, correto? É eficiente demais. 2. A geração em si é limpa, com baixa emissão de poluentes. Deixa eu explicar aqui para vocês rapidinho qual que é a diferença entre energia limpa e energia suja. Porque é muito confuso esse conceito. Porque eu posso virar aqui para vocês agora
E vou citar aqui diversos pontos negativos, bastante desvantagem de uma hidrelétrica, e depois eu vou perguntar se ela é uma energia limpa ou uma energia suja. As desvantagens de uma hidrelétrica ela ocupa um grande espaço, e muitas vezes esses espaços eles são em reservas. Por exemplo, hoje no Brasil, uma das tramitações mais polêmicas do Congresso é se podemos ou não ter a represa lá no Xingu. Por quê? Porque se tivermos uma represa no Xingu, o que vai ser devastado no que se diz a flora, fauna e uma cultura indígena que roda todo um Xingu ali é incalculável, correto? Você vai inundar aquela área toda, desmatar a floresta ou aquela área que tá ali, os animais que vivem ali não poderão mais viver, correto? Correto. Tem uma cena de uma novela, uma cena não, um trâmite de uma novela que chama Coração de Estudante, que ali se discutia se deveríamos ou não deveríamos ter uma hidrelétrica ali, e geralmente acaba com aquele lugar, inunda aquele lugar. Aí eu te pergunto, ela é uma energia limpa ou suja? Outro exemplo, na usina termoelétrica ou na usina nuclear, por exemplo, os resíduos de água que estão com radioatividade ou na termoelétrica que estão com elementos pesados, eles têm que ser descartados. E muitas das vezes eles são descartados em rios. Isso torna essa energia suja? Não. Por quê? O conceito de energia suja é a de que ela emite gases poluentes ao espaço. É só isso. Se ela não emite gases poluentes ao espaço, à atmosfera, ela pode desmatar a Amazônia inteira, que ela vai ser considerada uma energia limpa, correto? É só o que se trata a atmosfera. Eu quero que vocês entendam isso antes de eu começar. Então vamos voltar aqui. 2. A geração em si é bastante limpa, com baixa emissão de poluentes. Quase nada. Só o que vai gerar ali é uma combustão ali da linha de transmissão. É quase zero, é 0,00001. É um foguinho, às vezes, que tu precisa ligar. 3. Não existem gastos com combustível, uma vez que se utiliza a energia contida na água, e a água é um meio renovável. Uma vez quando a água ela passa da parte mais alta da represa para a parte mais baixa, essa água ela consegue voltar e ela fica nesse loop infinito. Eu nem preciso, muitas das vezes, renovar essa água. Renova-se porque muitas das vezes essas represas que produzam energia elétrica, elas também são usadas para abastecer a água das cidades também. Então ela necessita basicamente de chuva. Correto? Correto. 3. Desvantagens. 1. Olha só, é o que eu falei. É necessário uma grande área livre e recursos naturais disponíveis. A gente precisa disso, infelizmente, muitas das vezes você abre mão ali de reservas ambientais, né? Eu preciso ter energia elétrica, é basicamente aquele jogo de construir cidade, onde que eu vou construir, eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra. 2, eu tenho um custo elevado para construção e manutenção. É caro de construir, ela é grande, ela é gigante. Tem um filme, Esperança, parte 1, onde que eles vão destruir a hidrelétrica lá da capital. Você vê que aquilo ali é gigante. Não é só uma produção hollywoodiana. Para nos impressionar, uma usina hidrelétrica ela é enorme. São toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de concreto. E a manutenção também é gigantesca. 3. Alto impacto ambiental no processo de implementação da usina, pois a fauna e a flora e os moradores da área alagada devem ser retirados. Se um dia resolverem transformar a Lagoa de Jurtunaíba numa hidrelétrica, provavelmente toda a comunidade de São Vicente necessitará ser retirado dali. Correto? Correto. 2. Usina termoelétrica. Basicamente, o processo de produção é o mesmo da hidrelétrica. Porque eu preciso que uma energia gire uma turbina para que essa turbina faça com que um gerador funcione, passe por uma linha de transmissão e vá
para aquele mesmo processo, a linha de transformação local e a casa das pessoas. Mas aqui é diferente, aqui eu vou usar água sendo aquecida, enquanto a água caía para fazer a turbina girar, aqui eu vou aquecer a água. Vamos ver esse desenho daqui, ó, pra gente entender? Olha só, eu tenho uma grande caldeira de água, correto? E essa grande caldeira de água, ela está em cima de uma grande fornalha, que ela tá 24 horas pegando fogo, fazendo com que essa água, ela ferva, ferva, ferva e ferva. Ah, professor, eu aprendi em física e em química que quando a água chega a 100 graus, ela evapora. Isso, ela evapora. Mas o que nós vamos fazer? Lembra quando nós estávamos aprendendo a separar a mistura, que a gente aprendeu a fazer um destilador? A gente pega a caldeira, tampa ela no tubinho, faz assim para o vapor de água ele ser canalizado. Basicamente é isso. A gente vai pegar água muito, muito quente, ela vai passar de 100 graus, porque tu pensa vapor de água, ele tá bem mais acima de 100 graus. Ele vai ficar tão quente que ele vai tender para cima, ele vai ir no tubo e esse vapor ele vai estar tão grande que quando ele ir para um outro compartimento, olha aí na foto onde que tá a turbina, ele vai fazer com que aquela turbina gire. Fazendo com que aquela turbina gire, ele vai descer e lá embaixo ele tem um condensador que vai resfriar esse ar, ele vai voltar para o estado líquido, vai voltar para a caldeira e vai passar por esse ciclo vicioso e vai produzir essa energia termoelétrica. É um ciclo vicioso também, mas ao invés da água cair, ela vai ferver. O que eu tenho aqui, gente? Deixa eu voltar aqui que eu não cheguei a explicar nessa parte, até cheguei na usina hidrelétrica. Eu tenho energia potencial gravitacional, que ela é acumulada pela altura da barragem. Quando ela cai e se choca com a turbina, eu tenho ela sendo convertida em energia cinética e depois em energia elétrica. Esse caminho das energias, essa série de conversões de uma energia para outra até chegar na energia elétrica, o Enem vai cobrar de vocês, as questões vão cobrar de vocês também. Já na usina termoelétrica, eu tenho energia térmica sendo transformada em energia cinética e a energia cinética sendo transformada em elétrica. De novo, vamos ponderar as vantagens e as desvantagens. 2. A vantagem 1 é que ela pode ser construída praticamente em qualquer lugar. Eu não preciso de uma vasta área, eu não preciso de um lugar que tenha água. Eu posso